A partir da década de 50, 60, a maconha começa lentamente a voltar a ter a consideração do mundo científico. Nos anos 60, se descobriu um dos princípios ativos, o principal princípio ativo presente na maconha, que é o THC, tetraidrocannabinol. Isolado, o princípio ativo. Purificaram esse composto e verificaram que a administração desse composto produzia efeitos mentais nas pessoas muito semelhantes ao consumo da maconha como um todo. In the late 1980s, it was discovered that within our brain we have a receptor for the cannabis molecule. Nos neurônios, né, nas células que fazem o cérebro funcionar, as unidades, né, do cérebro, existem receptores que são como se fosse a chave da ignição, nos quais esses componentes da maconha, sobretudo o THC, se liga especificamente. Aí ficou muito esquisito, né? Como é que o nosso cérebro tem algo para receber o princípio ativo da maconha? Bom, a pergunta fez, mas será que nós não temos uma maconha interna? Descobriu-se uma maconha interna. O cérebro de todos nós, a mim, o meu cérebro, o seu... O cérebro de qualquer pessoa é cheio de substâncias canabinoides. They're known as the endocannabinoids. O primeiro endocannabinoide, aliás, tem um nome interessante. Batizaram essa substância como anandamida. Anandamida vem do sânscrito ananda, que é êxtase. Então, uma amida, que é uma substância química, que produz êxtase. Esse foi o nome escolhido pelos pesquisadores. Depois eles descobriram uma segunda molécula e hoje a gente sabe que é esse receptor que é capaz de se ligar ao canabinoide, ele realiza uma quantidade muito grande de funções no cérebro, naturalmente. E com isso descobriu-se um sistema no nosso cérebro, já é o sistema canabinoide. É um sistema que ele é capaz de interferir com vários outros sistemas. Receptores para a anandamida existem no nosso cérebro em número maior do que os receptores de vários neurotransmissores somados. Então, existindo um número tão enorme de receptores para receber essa anandamida, isso é sinal que esse sistema do cérebro nosso deve ter uma importância grande. E de lá para cá, a pesquisa se intensificou demais e, na verdade, é talvez a fronteira mais estimulante e interessante da neurociência atualmente, porque se percebeu claramente que o sistema endocannabinoide ele é central na orquestração de adaptação do organismo a qualquer tipo de flutuação que possa tirar ele do centro ótimo de funcionamento. Quando o organismo estiver fora da normalidade, é um alvo que você pode pegar a substância semelhante ao canabinoide e usar ali para tentar trazer ele de volta para a normalidade. Hoje em dia está absolutamente bem demonstrado, não há razão a não ser ideológica para recusar-se à verdade de que a maconha tem efeitos terapêuticos plenamente provados. We know that cannabis has been used for 5,000 years as a medicine and has been used for a long time in the treatment of pain and a variety of other conditions. In the UK, the first group of patients that we've really studied the effects of medicinal cannabis on have been patients with multiple sclerosis. O médico ele tem que avaliar o risco e o benefício. E a maconha tem benefícios de monta para superar os riscos para ter esse uso médico. Em primeiro lugar, contra a náusea e vômito induzidos pela quimioterapia do câncer. O segundo uso, bastante aprovado também, sem sombra de dúvida, para 2 casos de inapetência, o contrário de ter fome, ausência de fome. É o caso da fase final da AIDS, e é o caso também que ocorre no doente com câncer no seu estadio final. Eles não têm apetite, nos 2 casos. Se eles fumarem maconha ou se eles receberem produtos à base de maconha, o apetite volta e melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. Em 2002, eu percebi algo estranho no meu corpo. Aqui nessa região do pescoço, começou a surgir um carocinho, parecia insignificante, mas de forma muito rápida, assim, em questão de 2 meses já era uma coisa saliente, bem relevante. Eu cheguei num médico, um cirurgião de cabeça e pescoço, e ele falou: Alexandre, isso é muito grave, tu vai ter que fazer uma cirurgia urgente. Tiraram uma parte desse material, desse nódulo, para análise, para ver que tipo de problema seria.
E foi quando o médico deu a triste informação de que aquilo era um tumor maligno. Esse foi o médico que fez a minha cirurgia, que solicitou encaminhar Alexandre Tomás, 33 anos, portador de neoplasma maligno, provável linfoma. Eu, na verdade, eu não tinha plano de saúde, fui para a fila do SUS lá, consegui uma medicação, tal, uma coisa assim, e comecei o propriamente dito tratamento de quimioterapia. Essa aqui, acho que é a que mais choca. O paciente encontra-se em acompanhamento quimioterápico e radioterapia, pelo CID-C 859. Diante dessa notícia, eu senti que meu mundo tinha caído, assim, eu me senti fraco e tu já começa a contabilizar quanto tempo de vida tu pode ter. Foi prescrito 8 sessões, com intervalos de 20 dias, só que na sexta meu organismo já não aguentava mais. No momento que ela botava a agulha, eu já tinha uns baldes para vomitar e era um enjoo, era uma coisa terrível. E em determinado momento o médico, ele comentou que ele não poderia me receitar, mas ele comentou que se fosse em outros países do primeiro mundo, provavelmente os médicos recomendariam o uso da cannabis. E eu comecei a pesquisar, a ver como é que era, relatos de outros pacientes, e até tomei a iniciativa de importar, comprar umas sementinhas da Holanda no site, e comecei a incluir na minha horta, minhas ervas medicinais, eu comecei a plantar também. Nessa horta aqui, de 10 canteiros, era esse pedacinho aqui, ó. Nesse pedacinho aqui eu tinha, então, em torno de 10 pés, mais ou menos, que como o nosso clima aqui no sul, ela é uma colheita por ano, então, no verão eu tinha que cultivar aquilo que eu ia precisar para o ano todo. O enjoo da quimioterapia era tão forte que realmente tu ficava, naquela semana tu ficava para baixo. Eu acabei até indo procurar tratamento psiquiátrico. Nesse tratamento psiquiátrico, o médico me dava Tranquinal e no fim eu comecei a ficar pior ainda. E eu acabei trocando, em vez de comprar esses remédios de laboratório, foi na mesma época que eu comecei a colher as primeiras flores da cannabis e automaticamente foi substituir. Troquei o químico pelo natural. Aí quando eu comecei a radioterapia, então foram ao todo 25 sessões, eles fizeram uma máscara de chumbo e davam radiação só nessa região onde tinha esse tumor. Além de perder o gosto de se alimentar, de sentir o sabor dos alimentos, tu perde totalmente o apetite, tu fica desinteressado em comer. Tu sabe que aquilo virou uma obrigação, porque tu não sente gosto. Então, nesse período, a cannabis sempre me acompanhou, me ajudou bastante. Causou um bem-estar, me deu até uma sensação de prolongamento de vida que eu acabei incorporando. Assim como eu tenho outros chás que eu tomo, melissa, erva cidreira, eu também tinha cannabis. Comentou que se fosse em outros países do primeiro mundo, os médicos recomendariam o uso da cannabis. Os médicos recomendariam o uso da cannabis.